Lição número 1, José e Maria unidos numa missão divina. O que nós temos a aprender hoje com José e Maria, esse casal abençoado? Nosso texto inspirativo, essa lição é do pastor Jonathan de Matos, Mateus 1, 18 a 25. Eu sempre faço os meus slides, mas aí como eu estava correndo, eu peguei esse que a editora manda. Eu gosto de fazer, porque enquanto eu estou fazendo, estou estudando mais uma vez, Eu leio, releio, e faço slides, e assim a gente vai fixando e memorizando. Mas eu estava com o tempo meio escasso, peguei esse da editora, e a ordem que eles colocam é diferente da que eu costumo colocar. Então, às vezes, vou voltar um pouquinho, ir para frente. Mas vamos lá, a nossa leitura nesta manhã. Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25, como sempre nós fazemos. É um irmão, uma irmã lendo. Então, comece uma irmã, leia o verso 18, logo em seguida um irmão. Leia bem alto, para que todos possam ouvir e entender também. Juntos vamos ler o texto áureo desta manhã, que está em Lucas, capítulo 2, verso 7. Está impresso aí na sua revista também e está aí na tela. Vamos lá? 1, 2, 3. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, 7. Vamos orar. Curva a tua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua presença, aprendendo, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, nos ensinar, que o teu Espírito Santo abra a nossa mente e o nosso coração para receber a tua palavra, para compreendê-la e para praticá-la também, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um dos teus filhos que se dispuseram a estar na tua casa nesta manhã, Senhor. Que cada um possa crescer, que possamos crescer, Senhor, sempre no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os objetivos da nossa lição de hoje é nós conhecermos um pouquinho da história de José e Maria. Quando fala de José e Maria, as pessoas, praticamente todo mundo que é cristão, sabe um pouquinho dessa história. Mas vamos ver o que a lição tem a nos ensinar nesta manhã. Principalmente a missão extraordinária que esse casal recebeu da parte de Deus. Vamos perceber nessa lição também que para cumprir a missão é necessário entendermos o propósito de Deus. Para a gente cumprir a missão que Deus nos dá, nós precisamos entender qual é o propósito. Se não entendermos o propósito, não vamos conseguir cumprir a missão.
E no praticar, então, humildade e obediência, né? Nós temos que praticar isso sempre. Principalmente quando nós recebemos uma missão do Senhor, precisamos ser humildes e obedientes, porque sem esses requisitos nós não conseguimos entender o propósito de Deus e muito menos cumprir com a missão. Então, obediência e humildade é o que nós precisamos praticar sempre. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, nós chamamos de proto-evangelho. É a primeira promessa de Deus de que enviaria um Salvador, um Redentor para a humanidade. Após o homem ter pecado, Deus, então, ele promete que da descendência da mulher vai nascer aquele que vai libertar o homem do pecado, que vai esmagar a serpente, o diabo que enganou e continua enganando até os dias de hoje, né? Então, ali vem a primeira promessa do nascimento de um Salvador, de um Redentor para a humanidade, para pagar o preço do pecado e para resgatar novamente a humanidade. Passados mais ou menos 4.000 anos, então essa promessa começa a se cumprir. Essa e outras promessas sobre a vinda de Jesus a essa terra como o Salvador que resgataria, então, a humanidade perdida. Deus, ele escolhe uma jovem, como nós sabemos, Maria, é escolhida por Deus para cumprir essa missão, então, de trazer o Salvador, o Filho de Deus, ao mundo. Maria, ela recebe essa missão extraordinária, né? Carregar no seu ventre o Filho de Deus. E quando o anjo aparece para ela, o texto diz que ela fica assim muito impressionada com aquela saudação. O anjo diz, né? Salve, agraciada. Na versão que nós lemos, ele diz, alegra-te muito, porque você achou graça diante de Deus. Ele te escolheu. Você vai gerar o Filho de Deus. O Espírito Santo vai descer sobre você. Quando ela pergunta, né? Como que vai acontecer? Não conheço homem algum, nunca tive relacionamento com homem algum. Não sou casada, como a gente explica para as crianças, né? Eu não sou casada, como que isso vai acontecer? E o anjo diz todos os detalhes de como vai acontecer. E a gente lendo o texto bíblico, parece uma coisa tão linda, né? E realmente é. Como que é lindo a presença do anjo, trazendo essa mensagem maravilhosa, chamando ela de agraciada por Deus. Parece tão lindo, e mas não era fácil. Era muito bonito, mas não era fácil. A missão era linda, mas não era fácil. Porque a época em que Maria vivia, uma adolescente, ela deveria ter os seus 14, 15 anos, uma adolescente ficar grávida, sendo prometida, ela era prometida em casamento para o José, então ele poderia alegar que ela o traiu, e a lei dizia que o adultério, a traição, era digna de apedrejamento. Então, a Maria estava correndo o risco de ser apedrejada em todos os sentidos. Se hoje, que o mundo é tão liberal, né, nessa questão de gravidez fora do casamento, mas causa um choque na família primeiro, e depois os tititis, né, os falatórios. Imagina, né, há 2.000 anos atrás, na cultura judaica, como que Maria ia enfrentar isso. E alguém ia acreditar na história dela? Um anjo me apareceu, né? E então esse filho que eu estou gerando aqui, ele disse que é o Filho de Deus. Alguém ia acreditar na história dessa menina? Então, era bonito, sim, mas não era
nada fácil, né? Maria e José, eles estavam noivos, tinham planos para o casamento e tiveram que abrir a mão, né, dos seus planos. O texto lá em Mateus diz que ele não a conheceu, não tiveram relações sexuais até que nasceu o menino. Então, nem lua de mel eles tiveram. Eles abriram mão dos planos deles para viver o plano e o propósito de Deus. Dá para entender um pouquinho de por que Deus escolheu esse casal? Você consegue entender um pouquinho só por que Deus escolheu esse casal para essa missão extraordinária? Você abriria mão dos seus planos, dos seus projetos, para viver um projeto de Deus pela fé? Porque é fácil quando a gente está vendo tudo sendo acontecendo do jeito que a gente planeja. Mas quando as coisas fogem do nosso controle, do nosso planejamento, a gente começa a duvidar que realmente é de Deus. Ah, mas não está saindo nada do jeito que eu pensei, né? Do jeito que eu planejei. Eles abriram mão dos seus planos e dos seus projetos para viver o projeto de Deus. E aqui para a gente refletir um pouquinho, né? Pensa. Maria, ela era solteira, ela era virgem, uma adolescente. O anjo explicou para ela que o filho que ia ser gerado nela era do Espírito Santo. Ela acreditou, ela creu nisso, né? Então, José, ela não precisava dele. Nessa missão que ela recebeu, ela não precisava do José. Certo? Ela precisava do José para gerar o filho? Ela ia gerar, essa era a missão de Maria. Ela precisava do José para gerar o filho? Não, ela não precisava. Ela não precisava. Então, por que Deus inseriu José nesse plano, né, nessa missão? Qual seria o papel do José nessa missão? No primeiro momento, quando José soube, né, o texto bíblico não diz que foi a Maria que contou, mas é provável que ela tenha compartilhado aquilo que ela recebeu, né, da parte de Deus. E o texto diz que o José pensou em deixá-la, né, sem fazer alarde, para não prejudicar a Maria. Mas em algum momento ela seria prejudicada, porque vai aparecer esse filho aí, né? Não vai ficar escondido para sempre. Então eu creio assim que num impulso de sem saber o que fazer e agora, né? Esse filho não é meu. O José pensou em deixá-la, mas o anjo aparece para José e diz qual é a sua função, né? Receba Maria. Ele deveria receber ela como sua esposa. E mais do que receber Maria como sua esposa, José agora, ele assumiria o papel de pai dessa criança. Diante da sociedade, José era o pai legítimo dessa criança. Ele sabia, Maria sabia que o filho era um filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Mas essa atitude de José, ele estava honrando a Maria, para que ela não fosse desonrada diante da sociedade. José, então, ele demonstra, né, a sua confiança em Deus também nesse momento. Vamos orar? Vou pedir para o Vitor fazer essa oração, pedindo os ceifeiros para a seara. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, pois reconhecemos o teu amor, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor. E reconhecemos que o Senhor, Paizinho querido, é o Senhor da seara. Por isso, nessa manhã, Paizinho querido, pedimos, Paizinho querido, que o Senhor, Pai, possa levantar mais trabalhadores, Paizinho querido.
Que em nome de Jesus, esses trabalhadores, Paizinho querido, que saiam do meio da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que muitas vezes, Paizinho querido, nós estamos, Pai, fugindo do nosso chamado, fugindo do nosso ministério, mas que o Senhor possa despertar, Paizinho querido, essa geração, despertar, Paizinho querido, a cada cristão, a cada um que invoca o teu nome, Pai, para que outras pessoas possam se achegar, outras pessoas possam ser ganhas, Paizinho querido, para o teu reino, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor desperte, capacite, que o Senhor possa derramar dos teus dons, para que o teu reino possa se expandir, meu Jesus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Deus sempre cumpre os seus planos e suas promessas, e Ele usa seres humanos para que isso aconteça. Mateus, na genealogia que nós lemos lá em Mateus capítulo 1, Mateus, ele faz questão de mostrar aos judeus, porque Mateus ele escreve aos judeus, que Jesus, ele é o Messias prometido. O prometido através dos profetas do Antigo Testamento. Jesus, ele é o Messias prometido da linhagem do rei Davi. Então, o Mateus, ele escreve mostrando essa linhagem. E ele escreve a partir de José, a linhagem de José, até chegar de Abraão, ele vai destacando, né? Até chegar em José. Mostrando que José, ele era da descendência de Davi. E como o Messias era o Messias prometido da linhagem de Davi, Deus escolhe José por ser desta linhagem também. Então isso diante dos judeus vinha somente reforçar, porque quando dizia ele é filho do José, e o José é descendente de Davi, e o Messias prometido é descendente de Davi, para que os judeus crescem. Já o Lucas, ele escreve para os gregos, mas alguém pode perguntar, né, por que a genealogia, os nomes são diferentes? Até chegar no rei Davi, os nomes são diferentes da genealogia que está descrita lá em Mateus. Porque o Lucas, ele descreve a genealogia de Maria. Ah, mas está escrito filho, né? José, filho de Eli. Lá em Mateus está escrito José, filho de Jacó. Então, a explicação que os estudiosos, né, os teólogos dão para isso, é que no grego não existia a palavra genro. Deveria ser, então, genro de Eli. José, genro de Eli. Porque a descendência que Lucas descreve é a de Maria, é a ascendência. Então, coloca-se filho. Então, os nomes que vêm são da linhagem de Maria. Entenderam? Conseguiram entender? Então, o Eli era pai de Maria, sogro do José. E aí, a partir dali, vai descrevendo os nomes dos pais da descendência de Maria. Maria também era da descendência de Davi. Então, quando chega lá no rei Davi, os nomes agora começam a aparecer iguais, né? E Lucas vai até Adão e diz Adão de Deus, mostrando que Jesus também era o rei prometido, o filho de Deus. Amém? José, ao receber Maria, então ele demonstra, né, a sua confiança em Deus, no plano e no propósito eterno de Deus. E demonstra também que ele é um homem honrado, um homem de caráter, um homem corajoso também para assumir a paternidade de Jesus. Quando dois jovens se propõem a casar, qual que é o propósito deles? Qual que é a finalidade desse casamento? Cadê os jovens que casaram aí há pouquinho tempo?
Cadê o Juninho? Juninho está lá em cima. O que vocês pensavam, Juninho? Eu não entendi muito bem o que o Juninho falou lá. Quem está aí atrás, entendeu? Tá. Certo. Obrigada, Juninho. A Cris e o Vitor. O que vocês pensavam? Agora revela a verdade, Cris. A Cris falou que não pensava em nada. Qual que era o propósito do casamento de vocês? Glorificar a Deus juntos, servir um ao outro, também se desvincular e construir uma nova família, constituir família, mas através de servir um ao outro como família, também glorificar a Deus. Amém. A maioria dos jovens, quando pensam em casar, né, pensa, eu quero ser feliz. Quem casou aí para ser feliz? Levanta a mão. Vai dizer que foi só eu. Eu quero ser feliz, quero fazer do meu jeito na minha casa, né? Não é assim? Eu vi um que diz assim, até que enfim eu vou poder falar. Aqui nessa casa quem manda sou eu. E que se pensa? Quero mandar, né? Fazer do meu jeito, fazer diferente da minha família, dos meus pais, né? Eu já ouvi também, eu quero casar porque eu não quero morrer sozinha. Mas ninguém morre junto, né? A não ser que seja uma tragédia muito grande. E pensar que vai casar para não morrer sozinho, isso é muito egoísta, né? Depois você vai deixar o outro morrer sozinho. Pois é. Tá certo. Morrer primeiro para não ficar viúvo, né? Mas casar para não ser viúvo depois, né? Bom. Mas será que o propósito de alguém que pensa em casar é beneficiar a humanidade? Eu vou casar, né? Nós vamos casar para nós sermos bênção para a humanidade inteira. Alguém pensou isso? Mas o propósito do casamento de José e Maria, né? Você pensou em ser bênção para a humanidade inteira, Vitor? Amém. É que a minha família não tem, casais são casados e tal. Então, até na questão do casamento, um dia Deus falou pra mim que eu ia casar. E, eu não botava muita fé, porque a minha família é toda desajustada. Então, quando surgiu esse propósito no meu coração, até a questão do evento, a festa do casamento, quando eu e a Cris a gente pensava não só pela gente, mas a gente pensava pela minha avó com câncer, a gente pensava pela minha família, que um dia ela seria abençoada através desse exemplo. Amém, amém. E seja assim, né? Muitos casais. Pensar em abençoar outros. Mas o propósito do casamento, então, de José e Maria, né, era o eterno propósito de Deus. A salvação de toda a raça humana sempre foi o eterno propósito de Deus. Lá em 1 Pedro 1,19, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado, Deus já pensou em enviar Jesus para morrer pelos pecados da humanidade. E agora, quando Ele dá a missão para Maria trazer o Filho de Deus ao mundo, e esse casamento, então, seria para que esse propósito fosse cumprido. José e Maria, eles se tornaram cooperadores de Deus nesse propósito. Como eu disse anteriormente, Deus, Ele cumpre sempre os seus planos, as suas promessas, e Ele usa seres humanos para cumprir
isso, né? Deus é Deus. Jesus poderia ter vindo direto do céu, já como adulto, para cumprir a missão de salvar a humanidade, morrer na cruz? Poderia. Mas por que ele veio como um bebezinho? Por que ele precisou ser gerado lá no ventre de Maria? Então ele precisava ser, né, um ser humano. E para que ele viesse da forma natural ao mundo, precisaria vir, né, do ventre de um ser humano. Então, ele precisava cumprir todas as etapas. Deus poderia fazer sem precisar do ser humano, mas ele sempre usa. Então, o casamento de José e Maria, né, o autor da lição, ele diz que é mais do que a união de duas pessoas que se amavam, mas é a união de um servo e de uma serva de Deus, né, que aceitaram viver o propósito eterno de trazer o Salvador ao mundo. Lucas 1:38. Alguém quer abrir para nós? Por favor, vamos ler. Depois vou deixar aqui alguns textos também, e vocês podem já ir achando aí. Quem achar primeiro vai ler. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, seja comigo segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Então, esse casamento era mais do que duas pessoas que se amavam, mas um servo e uma serva do Senhor. E Maria mesmo declara que ela é a serva do Senhor e está pronta para cumprir a missão que Deus estava dando para ela, para que a vontade de Deus fosse feita na vida dela. Todas as profecias sobre o nascimento de Jesus, elas foram cumpridas. Ele era da linhagem de Davi. Isaías 11:1, alguém achou? Achem Isaías 11:1, Isaías 7:14, Miqueias 5:2, Oséias 11:1. Isaías 11:1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Da linhagem de Davi, Jessé, pai de Davi, nós lemos lá na genealogia. Isaías 7:14. Dará um sinal, eis que a virgem concederá e darás à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Então, a virgem conceberá. Lá nós vemos então em Mateus a virgem concebendo. Miqueias 5:2. Como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O nascimento de Jesus aconteceu na cidade de Belém. A profecia de Oséias diz que de Belém nasceria aquele que vai governar. Em Miqueias, né, 5:2, que o irmão acabou de ler. Ele viveria no Egito, Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho, a profecia lá de Oséias 11:1. Quando o anjo disse para José fugir, né, por causa do Herodes que queria matar as criancinhas lá e matou, né? O propósito era matar Jesus. O anjo disse para fugir para o Egito. E depois ele volta do Egito no tempo determinado por Deus. Então, se cumpriu essa promessa, que ele viveria e seria trazido de volta do Egito.
Então, Deus, Ele sempre é fiel e Ele sempre cumpre, né, as suas promessas. O pastor Israel vai ler Mateus 2, 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Amém. Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus é fiel e Ele cumpre, e os planos de Deus nunca serão frustrados. Jó, no capítulo 42, diz isso, né? Jó declarando: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, dos teus propósitos, dos teus pensamentos são frustrados. Mas, mais uma vez, eu quero afirmar aqui, para ficar bem claro para nós: Deus cumpre as suas promessas, e os instrumentos que Ele usa para cumprir essas promessas são seres humanos. Gênesis capítulo 12, verso 3, diz ali que Deus chamou Abraão e disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através de Abraão, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. Então, você consegue compreender qual é o propósito de Deus para a tua vida? Através da vinda de Jesus, Deus trouxe a bênção para todas as famílias da terra. Jesus veio para trazer salvação a todas as famílias, todas as pessoas. E como que Deus Ele quer nos usar? Para abençoar todas as famílias da terra. Qual instrumento? A gente tem que saber definir bem, né? Às vezes a gente fala: Deus tem um propósito na minha vida, mas não sabe qual é esse propósito. Eu sou um instrumento, mas não sabe que instrumento que é, né? Eu sirvo a Deus, mas não sabe o que é servir nem como servir. Nós precisamos saber o que nós fomos chamados para fazer e como nós podemos fazer. Em Mateus, no capítulo 24, se eu não me engano, diz que o evangelho vai ser pregado em todas as nações, e então virá o fim. Como que o evangelho será pregado? Quem que vai pregar? São os anjos? Eles gostariam de pregar, os anjos gostariam muito, que daí já teria terminado a tarefa. Mas a missão de pregar o evangelho foi dada aos homens. Deus, Ele sempre cumpre as suas promessas, e Ele usa aqueles que se dispõem, aqueles que estão disponíveis. Irmão Amarildo, passa o microfone para a Cris, fazendo um favor. Aqueles que têm o coração pronto para dizer, eis-me aqui. Nessa questão do propósito, muitas vezes a gente até é receoso de viver o propósito de Deus ali. A gente vê a coragem, a fé que o José e a Maria tiveram. Mas eu acho interessante também, não sei se vai ser falado sobre isso, mas quando ali em Lucas o anjo aparece para Maria, ele também fala de Isabel, E ele cita que tem algo acontecendo ali com Isabel, a prima de Maria. E quando ele termina de falar, fala que ela foi apressadamente para a casa de Isabel. Então, ela foi ver o que estava acontecendo. Ela foi, talvez, até se inspirar, porque Deus, Ele não nos deixa sozinho quando Ele nos dá um propósito, mas Ele envia pessoas para nos auxiliar e até mesmo para nos inspirar a viver isso. Então, Isabel já estava grávida de 6 meses quando Maria foi visitar ela. E eu acredito que ela se inspirou naquilo que Deus estava fazendo na vida de Isabel também, para viver aquilo que Ele ia fazer na vida dela. Amém. Obrigada, Cris, pela colaboração. Realmente, quando o anjo fala para Maria, para Deus nada é impossível, ele mostra que Isabel, mesmo sendo idosa, considerada estéril, ela estava grávida. E
não precisaria o anjo dizer isso, mas provavelmente ele fez isso para que Maria fosse, visse e confirmasse, porque quando ela chega lá, a criancinha no ventre de Isabel, né, salta, Isabel diz, né, a criança saltou de alegria por ver, né, por eu poder ver a mãe do meu Salvador. O bebê que estava no ventre de Isabel, o Joãozinho lá, saltou de alegria quando eu creio que Isabel tocou lá na barriga da Maria, né? A mãe do meu Salvador. Então, ali as duas já reconhecendo, né, como que era a fé das pessoas. Hoje há uma dificuldade tão grande para acreditar nas promessas de Deus, para acreditar naquilo que Deus está fazendo. As pessoas, elas querem ver, depois que vê, daí acreditou. Né? Como que as pessoas eram bem mais sensíveis em crer. Que nós possamos, né, ser assim também, acreditar nas promessas de Deus e deixar que o Senhor nos use para cumprir também as suas promessas. Lucas 1,38 já foi lido, né? Maria dizendo, aqui está a serva do Senhor. E José, né, ali em Mateus 1,24, o texto diz, José fez como o anjo do Senhor havia ordenado. A união de José e Maria foi uma união firmada na humildade. A humildade desse casal, a característica mais importante de um servo e de uma serva do Senhor é a humildade. Maria recebeu lá do anjo, salve agraciada. Ela podia se sentir, né? Oh, agora eu sou melhor do que todas. Né? Porque eu estou gerando aqui o Filho de Deus. Eu sou muito importante. Mas ela continua dizendo que ela é apenas serva do Senhor. Ela tinha convicção de que ela era serva, um instrumento, um vaso do Senhor para que Ele usasse da maneira que Ele quisesse. Ser humilde é nós entendermos que diante das outras pessoas nós somos todos iguais. Não somos melhores que ninguém. Isso é característica de humildade. Entender que o outro é tão importante quanto eu. Se eu recebi essa missão especial, não é porque eu sou muito importante e o outro não. Então, é reconhecer isso, que diante dos outros, né, eu sou também igual a ele. Por que Deus me escolheu? Não é porque eu sou melhor, e nem porque eu sou merecedor. Ser humilde é entender que diante de Deus todos nós somos carentes da misericórdia, da graça, do amor e do perdão de Deus. Isso é ser humilde. Humildade, ela traz essa característica. Diante de Deus, eu não sou melhor que ninguém, mas eu sou apenas dependente da graça dele. Se ele me escolhe para fazer qualquer coisa, não é porque eu mereço e porque eu sou melhor, mas porque eu estou dependendo da graça, da misericórdia, e eu preciso, principalmente, do perdão. Só reconhece que precisa de perdão quem reconhece que é pecador. Então, Paulo, ele também nos dá esse exemplo de humildade, porque ele sendo alguém cheio de conhecimento, né? Falava várias línguas, ele tinha facilidade para se locomover e para pregar e para ganhar e fundar igrejas, era eloquente, tinha um alto conhecimento das Escrituras, mas ele diz, eu sou o mais miserável de todos os pecadores, eu sou o pior de todos. Eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Então, ser humilde é reconhecer que realmente precisa da graça, da misericórdia e do perdão. A Maria, ela foi um grande exemplo de humildade. Nós não podemos colocá-la num pedestal, né? Ela não é a mãe de Deus.
ela não é intercessora, ela não subiu ao céu, como alguns acham e pregam por aí. E para uma curiosidade também, eu não sei se vocês têm alguém que acredita assim, ela não permaneceu virgem. Tá? Ela é provável que tenha tido outros filhos, mas o texto bíblico de Mateus 1:25 é bem claro, que José não teve relações até que nasceu Jesus. Não precisa escrever, agora, a partir de aqui, ele teve. Mas ela viveu uma vida normal, de esposa, de dona de casa, ensinando o pequenino Jesus. Eles foram instrumentos de Deus, José e Maria, para ensinar coisas básicas para Jesus criança. Porque ele era filho de Deus, não precisava, não, o menino é filho de Deus, deixa que ele vai aprender tudo sozinho. O texto lá em Isaías, capítulo 7, depois se a gente continuar lendo o verso 15, diz ali, o menino vai comer mel e coalhada até que ele tenha discernimento do bem e do mal. Então, se a profecia está falando de Jesus, continua falando dele. A virgem vai conceber, vai ter o filho e ele vai comer até que ele tenha discernimento. Para que ele tivesse discernimento, era preciso que ele fosse ensinado. Então, Jesus pequenininho, eu imagino que ele era uma criança normal, que chorava, que fazia birra, e foi sendo ensinado, até ter a idade de discernir o bem e o mal. Pois não, irmão Amarildo. Professora Paz do Senhor, bom dia. Também é ensinado por aí que ela é coautora da salvação. O que a senhora pode dizer disso? Que Maria é coautora da salvação por ter gerado o Salvador. Jesus é o autor da salvação e ele não precisa de coautor. Está errado quem ensina isso. Ela foi um instrumento de Deus para trazer Jesus ao mundo, para gerar o Filho de Deus, mas ela precisou de um Salvador. No Cântico de Maria, ela diz isso, lá em Lucas, do capítulo 2, que ele é o meu Deus, o meu Salvador. Então, ela precisou de um Salvador. Ela não ficou imaculada para sempre, e também dizer que Maria nasceu sem pecado, também está errado. Porque se ela nascesse sem pecado, a mãe dela teria que ser sem pecado, para gerar uma pessoa sem pecado. Aí vai ter um monte de mulher sem pecado antes de Maria, Na genealogia de Maria ia ter um monte de mulher sem pecado. Então, a Maria era uma pessoa normal, como nós somos, todas as mulheres aqui, normais. A diferença é que ela era uma serva do Senhor, que estava disposta a viver uma vida servindo ao Senhor e fazendo a vontade dele. Pois não, pastor? Só cooperando e também fazendo discordando de uma pequena coisa aí. Discorde. A primeira consideração é que as pessoas não entendem que Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, Maria, ela foi o receptáculo da natureza humana de Jesus. Por isso, ela não é a mãe de Deus. Ela é a mãe do Jesus humano, que também era Deus, que tinha consigo a natureza divina. Então, por isso, ela não é a mãe de Deus. Ela é a mãe de Jesus. Então, é nesse sentido que as pessoas... Mas Jesus não era Deus? Era Deus. Então ela era mãe de Deus. Então, é aí que as pessoas confundem, Que ela foi a mãe do Jesus segundo a carne, o Jesus homem, E a minha pequena discordância é que, no meu entendimento, a birra é fruto do pecado. Jesus não fazia birra, não. Ele deve ter chorado de fome, sim, porque para chamar a atenção, porque é a forma da criança fazer para dizer que ela está com alguma dorzinha, que ela está com... Mas birra ele não fez, não. Mas ele se irou, E aí? A ira é pecado?
Agora eu vou pôr o pastor na parede. E não, a ira em si, ela não é pecado, porque a Bíblia diz que é para dar lugar à ira. O que não pode é ficar com a ira, ela tem que passar. Ela vem e passa. A birra da criancinha que só está fazendo para chamar a atenção, eu acredito que não é pecado também, né? Era essa birrinha que Jesus fazia, é a hora que ele queria alguma coisa. Não pecou. Vamos lá, continuando, né? José, ele também demonstra, né, essa humildade quando ele se sujeita. Né? Ele não queria receber Maria no primeiro momento, mas ele acredita e ele se sujeita, né, a receber Maria com humildade para honrá-la. Ele se sujeita a cuidar do filho dela, que não era dele, mas ele entende que é o Filho de Deus e essa missão se tornou para ele um privilégio de cuidar, educar, proteger essa criança, ensinar, porque eram os pais que ensinavam os meninos até eles irem para a sinagoga, né? Então, José ensinou uma profissão para Jesus, ele era carpinteiro, e Jesus ficou conhecido como carpinteiro de Nazaré. José ensinou para o Jesus, quem sabe, a ler, a escrever, as histórias do Antigo Testamento, quem sabe era José quem contava, né? A linhagem, né? Toda aquela história dos reis e da descendência que eles eram. Então, José teve um papel muito importante e ele foi humilde para ensinar. Né? Poderia não ser, deixar, já que ele é só seu filho, né? Você cuida dele. Mas ele foi humilde para receber e cuidar com todo o amor e dedicação. Como nós podemos demonstrar humildade em um mundo em que tem supervalorizado a performance e o sucesso pessoal a qualquer custo? O Vitor pediu participação. Uma coisa que eu acho interessante na vida de José é que justamente o oposto da humildade a galera fala, né? Ah, tá com o rei na barriga, né? E ali, nesse caso, esse casal tinha realmente o rei na barriga. E eu vejo, tipo assim, muitas pessoas no tempo de hoje, acredito naquele tempo também, né? Tiram vantagem de algo que Deus fez, ou até mesmo de algo que Deus, um dom que Deus dá, para usufruir disso e crescer. Nossa, a gente vê, tipo, quanto cara aí, tipo, usando dos dons que Deus dá, daquilo que Deus dá, para, tipo, subir na vida, crescer, ganhar dinheiro. Então, uma das coisas que, tipo, toca muito é justamente isso, tipo, eles não abriram a boca e falaram, olha só, tô correndo a barriga aqui, é o Filho de Deus, é o prometido para ganhar dinheiro, para obter vantagem, nada disso. Eles realmente, tipo, se mantiveram humildes. E outra coisa que eu vejo também, tipo, na questão da humildade, é a enxurrada de experiências que eles tiveram com isso. Você vai ver ali que logo no começo, Herodes vai mandar matar as crianças. Então imagina, tipo, Maria olhando para as amigas dela, que conviviam com ela, perdendo os filhos, porque se ela tinha amigo naquele tempo, provavelmente as amigas dela perderam um bebê ou algum parente conhecido morreu. E ela sabendo que essa criança morreu por causa daquilo que ela trazia consigo. Então deve ser, tipo, algo bem complicado, assim. E você não vê, tipo, eles obtendo vantagem de Deus. Ah, Deus, me leva daqui então, Deus me dá dinheiro. Não, tipo, aquilo que Deus entregou na mão deles, com aquilo que eles tinham, eles fizeram o melhor para Deus. Eu acho legal isso também. Amém. Obrigada, Vitor. Professor, acho interessante também a humildade de Maria, até quando ela vai pedir alguma coisa que é legítima ali no casamento, nas bodas de Caná da Galileia, a forma como ela chega a Jesus, a discrição, a humildade, quando ela chega, ela fala assim, olha, acabou o vinho. Aí Jesus já dá aquele corte, né? Mulher, que tenho eu contigo e tal, não é você que determina o que eu tenho que fazer, mais ou menos isso, mas assim, a forma humilde como ela chega para o filho dela, né? Para pedir alguma coisa. E muitas vezes a gente quer exigir coisas de Deus, né? Maria teria ali, teoricamente, humanamente falando, teria o direito até de pedir com mais veemência para ele, olha, pô, faz alguma coisa aí. Mas ela chegou com humildade para o filho para pedir que ele resolvesse aquele problema, né? É um ensinamento para a gente de humildade na vida de Maria.
Amém, obrigada. Mais alguém levantou a mão? Não? É possível diferenciar humildade de baixa autoestima? Sem ter lido na revista? Tem gente que confunde, né, os sintomas da baixa autoestima com humildade. Né? Quais são os sintomas da baixa autoestima? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, nada que eu faço dá certo, ninguém me valoriza, isso é baixa autoestima. Falta de autocuidado, anda vestido e anda de qualquer jeito, porque é tão humilde, né? Às vezes é só falta de cuidado mesmo. Pobreza não é sinônimo de humildade. Tão pobrezinho, coitado, tão humilde. Às vezes, pobreza ainda a pessoa é mais orgulhosa ainda. Então, às vezes, timidez, senta lá no cantinho, não conversa com ninguém, né? Porque tem vergonha, se eu vou falar, né? Não sei falar direito. O que as pessoas vão achar de mim? Se alguém rir, estão rindo de mim. Isso é baixa autoestima. Então, nós temos que aprender a diferenciar humildade de baixa autoestima. Vamos falar no próximo ponto aqui as diferenças. A obediência e humildade, elas andam de mãos dadas, caminham de mãos dadas, obediência e humildade. Não tem como ser obediente e ser orgulhoso. E não tem como ser humilde e desobediente. Ele é muito humilde, mas não obedece de jeito nenhum. Não pode ser humilde. Tem um defeito muito sério, né? É bonzinho, obediente, mas é orgulhoso. Não dá para ser assim. As duas andam de mãos dadas. Então, como nós podemos diferenciar? A baixa autoestima, está aí na revista, né? Ela pode se refletir em rebeldia e desobediência, justamente pela visão equivocada e diminuída de si mesma. Então, a pessoa com baixa autoestima, ela tende a ser resistente àqueles que têm uma posição de autoridade em relação a ela, tornando-se, inclusive, desobediente. A pessoa que tem baixa autoestima, às vezes ela desobedece porque ela quer se mostrar, ela quer se impor, né, eu não vou ficar por baixo. Então, ela não é humilde. Muitas vezes a pessoa que tem baixa autoestima, ela se rebela para mostrar que ela é superior, para mostrar que ela é melhor. Ela acaba se rebelando e sendo desobediente. Maria, ela não tinha esse problema de baixa autoestima. Ela era bem resolvida com respeito a ela mesma. E ela declara isso, né? Eu sou serva do Senhor. Ela sabia o que ela era. Serva do Senhor. Então, é bem notório aí a obediência, então, de José e Maria em todas as ordens que o Senhor deu para eles. Tudo que Deus ordenou, eles cumpriram. Eles cumpriram, recebendo, dando nome para Jesus, aquele nome que foi dito para eles colocarem, e eles cumpriram a ordem. Vai, né, lá para o Egito, fica lá até que mande voltar. Então, eles cumpriram tudo que que Deus determinou para a vida deles e de Jesus. Eles foram o tempo todo humildes e também obedientes. A semelhança de José e Maria, nós temos sido obedientes às ordenanças do nosso Deus. Por que hoje, né, nos nossos dias, principalmente, é tão difícil as pessoas serem obedientes? Por que a obediência hoje se torna algo tão difícil? Irmão José Carlos. Ela tem um preço, né? Às vezes as pessoas não querem pagar esse preço. Para obedecer,
precisa sacrifício muitas vezes, né? Tem um preço. Você tem sido obediente? Mais ou menos? Você tem obedecido tudo o que Deus tem ordenado? Professora, posso ler um versículo que eu acho que resume bem essa questão da obediência e humildade, que é Filipenses 2:5, né? 2:5, 6 e em diante, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes mesmo a si se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, eu penso que humildade, ela é verdadeira quando a pessoa tem a possibilidade até de alguma coisa em relação aos demais, mas ela não faz uso daquilo. De repente, ele tem uma posição social até privilegiada, ou melhor, né, enfim, e não faz uso daquilo para se destacar de alguma forma, ou ele tem alguma coisa que poderia dar um destaque para ele, mas ele não, ele se submete a todas as coisas que os demais, né? Se tem que entrar a gente vê isso em pequenas coisas até no dia a dia, numa fila, numa coisa, a pessoa vai lá e se submete. Então, na igreja, né, às vezes a pessoa lá fora é um homem é um expoente lá fora em alguma área, né? Ele é bem sucedido em alguma área, mas na igreja ele é ovelha, ele é servo, igual a qualquer um dos irmãos. Acho que isso é um bom exemplo de humildade e obediência. Amém. Às vezes a pessoa se encontra numa posição melhor, isso que o irmão Amarildo falou, né? Às vezes numa fila, né? Ela acha que eu não preciso ficar aqui, porque o meu cargo, né? Você sabe quem eu sou para me mandar ficar nessa fila? Você sabe quem eu sou para me botar para ser atendido igual a ralé? Então, a soberba, muitas vezes não obedece pequenas regrinhas por causa da soberba. Então, nós, como filhos de Deus, e aí tem o problema, né, os cristãos: eu sou filho do rei, eu mereço, né, sentar no melhor lugar, vestir a melhor roupa. Nós somos apenas servos. Se nós recebemos qualquer coisa extra, é graça e misericórdia de Deus. E isso que nós recebemos é para que nós sejamos bênção para outras pessoas. Não é porque eu mereço, porque eu sou filho de Deus, anda com aquelas camisetas filho do rei, né? Mostrando. Isso não é sinônimo de humildade. É como a história, o irmão Jaime levantou a mão, né? É como aquela história do senhorzinho, né, irmãozinho na igreja, que era muito humilde. E aí um dia o pastor resolveu, muitos anos, aquele irmão humilde na igreja: pastor, nós vamos dar um reconhecimento para o irmão fulano, porque ele é uma pessoa muito humilde, é um exemplo de humildade na igreja. Fez um culto especial, né, elogiou e deu uma medalha para o irmão. Aí todos os cultos o irmão vinha com a medalha, o mais humilde da igreja. Né? Então, às vezes a gente se pega fazendo isso. Irmão Jaime. O que me impressiona é a humildade de Jesus. Ele foi obediente até a cruz, mas ele sentiu, antes da morte, ele sentiu que ele era humano e que ele ia pagar o pecado como homem e não como Deus. Porque senão a confusão nossa, que ele era Deus, como é que então Deus foi matado Deus? Então foi matado o homem que morreu, que pagou nossos pecados, mesmo ele questionando: por que tu me abandonaste? Que é uma questão humana disso, da situação que ele estava. Então é muita humildade de Jesus na cruz. Amém. Humildade e obediência, elas precisam ser, né, andarem juntas de mão dadas. As pessoas hoje, elas vivem correndo atrás de felicidade, né?
E essa felicidade é medida pela fama, pelo dinheiro, pela posição social. As pessoas correm atrás disso. E Satanás tem usado essa estratégia, né, dizendo que se você não tiver, você não é feliz. Ele tem usado essa estratégia para fazer com que as pessoas corram atrás disso e esqueçam o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus sempre foi esse. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Para nós que somos servos de Deus, esses tempos são tempos difíceis e trabalhosos. Como que você evangeliza uma pessoa que ela tem dinheiro, que ela tem tudo, que ela não precisa de nada, né? Porque quando a pessoa está na situação difícil, que você fala, Deus vai, né, te abençoar, Ele tem um plano para você, a pessoa fica mais sensível. Mas quando ela tem tudo, é difícil e isso se torna trabalhoso para nós. Então, nós precisamos aprender a viver o propósito de Deus, desenvolvendo sempre obediência e humildade, como os personagens que nós temos estudado. E lembrando, né, como já foi lido aqui, o maior exemplo de humildade é o próprio Senhor Jesus, que deixou o trono, a glória. Ele era Deus, continua sendo, mas ele se esvaziou, tomou a forma de homem, de servo, não só de homem, mas de servo mesmo, se humilhou e foi até a morte de cruz para cumprir o propósito eterno de Deus. Amém? Que nós possamos seguir este maravilhoso exemplo.